Bom dia, pessoal. Esse material de sociologia trazendo algumas reflexões sobre Emily Durkheim, continuando o nosso debate sobre Emily Durkheim. Eu espero que vocês gostem. Depois me deem sugestões, me digam o que vocês estão achando. Também fiz um material sobre Parmênides, um pouco parecido. Eu espero que vocês gostem também do material. O interessante aqui é a gente tentar retomar o que a gente já havia conversando. Mas se vocês quiserem também mandar dúvidas, a gente pode fazer um momento para poder tirar dúvidas. Enfim, é importante a gente continuar estudando e vocês sabem que podem contar comigo, né? Hoje eu vou comentar também duas questões da prova de sociologia, que eu acho que foram as mais difíceis, as que tiveram mais erros, e queria que vocês prestassem atenção que no final eu vou propor uma atividade também de sociologia, porque em tempos de pandemia a gente não pode deixar de fazer uma reflexão sociológica, né? Então, mãos à obra. Então, pessoal, queria apresentar para vocês um panorama dos principais teóricos que a gente vai estudar esse ano. A gente já viu o Comte, né, o Auguste Comte, o positivismo, viu o en passant, mas realmente nesse período ainda não existia a sociologia como a gente conhece hoje, só existia uma física social, nem esse termo o Comte chegou a utilizar, então a gente vai estudou muito pouco ele e talvez estude um pouco mais lá para frente, tá bom? Hoje a gente vai se centrar sobre o teórico que a gente já está estudando da sociologia, que é o funcionalista Emily Durkheim, tá bom? A gente vai entender um pouco mais sobre aquela teoria lá das coerções sociais, tá? Mas eu queria destacar para vocês que também tem, depois, a posteriori, a gente vai estar estudando o Max Weber, o Karl Marx e também vai estar dando uma pinceladinha no Friedrich Engels. Esses são os principais teóricos que a gente vai ver esse ano da sociologia. Na prova de filosofia de vocês, tinha uma questão, não sei se vocês lembram dessa questão aqui, que falava justamente sobre as principais correntes, né, que ajudaram, né, no surgimento, no nascimento da sociologia, que são três. Então, eu queria comentar essa questão com vocês, porque muitas pessoas não souberam responder, mas essas correntes, o positivismo, né, o evolucionismo social e o determinismo. O que cada uma dessas correntes queria dizer? Né? O positivismo, a gente já viu com Comte, né, que é justamente o abandono, né, da metafísica para uma interpretação mais objetiva, para compreender os fatos sociais através de uma objetividade, utilizando o que? O princípio científico. No caso do evolucionismo social, era justamente aplicar a teoria da evolução das espécies, né, de Charles Darwin para a sociologia, para o aspecto social. E por último, o determinismo, né, que condicionava o homem, né, a sua condição social, né, ao meio ambiente, à sua raça, ao momento histórico em que ele nasceu. Então a gente vê aí que essas três correntes, elas queriam o quê? Buscar para que a sociologia tivesse uma interpretação mais objetiva. Por isso o determinismo, né? A gente tem que determinar, a gente tem que saber realmente quem é esse ser social, quem é esse homem, né? Ah, mas o homem ele pode nascer pobre, né? Pensando no ambiente, ele pode nascer no campo e de repente se mudar para a cidade. Mas o determinismo, ele não queria pensar esse futurismo, né, essas mudanças, essas possibilidades de alteração social, mas pelo contrário, ele queria entender o fenômeno puro, sem essas arestas, sem essas percepções futuras, certo? Então, por isso, o determinismo. Não, o homem, ele é onde ele mora, ele é a raça da qual ele faz parte, ele é o momento histórico que ele vive. Aqui a gente está vendo também agora um pouco mais sobre as características, né, da concepção sociológica de Emily Durkheim, né, o que a gente viu lá sobre o que é o fato social. Né? A gente viu que o fato social ele tem essas três características aí, que é a coercitividade, a exterioridade e a generalidade.
Mas o que são essas 3 características? Essencialmente é dizer que nós, seres humanos, nós não determinamos os rumos da sociedade, certo? Nós já nascemos, existe algo pronto, preparado, a sociedade já está construída, existe uma cultura, existem leis que devem ser seguidas. Então, a gente não impõe nenhuma regra, né? A gente, na verdade, a gente é coagido, né? Por isso, coercitividade. O que é o coercitivo? É o poder de polícia, como eu falei para vocês anteriormente. Então, os padrões culturais que existem na sociedade, eles são coercitivos, eles são impostos para nós. E nós não podemos, através da nossa individualidade, da nossa subjetividade, influir nisso. Então, isso também cai no princípio da exterioridade. Olha só que interessante. A sociedade já está organizada, então não é a nossa individualidade, olha só, indo lá para a reflexão lá sobre indivíduo e individualidade que existe lá no início do nosso capítulo lá sobre indivíduo e sociedade. Então, as leis, os padrões, tudo isso é exterior a nós, né? Não é o indivíduo com a sua subjetividade, porque também a gente entra num pequeno conflito aí. Por exemplo, eu quero sorvete de morango em todas as sorveterias do mundo. E, por exemplo, outro professor quer sorvete de chocolate. Então, a nossa subjetividade entraria em conflito, porque a gente não pode obrigar todo mundo a gostar de morango e chocolate. Então, a gente tem que ver que o que determina, a gente está falando de sorveteria, mas o que determina o que uma sorveteria vai vender é o mercado, né? É algo exterior à subjetividade, né? É a coletividade, o que seria a terceira característica, que é a generalidade. Ou seja, são os fatos sociais, eles são eventos coletivos, né? Eles não existem para um único indivíduo, né? Ele faz parte da ideia de coletividade. Ele é interpretado a partir de todo um grupo social. Por isso que a gente chama de sociedade. Esse é o campo de interesse da sociologia, não é o indivíduo, a particularidade, mas sim a totalidade, a generalidade. Vamos retomar aqui agora uma das questões também que foram uma das mais difíceis da prova de sociologia, pelo que eu vi, pelo número de acertos, que justamente essa questão sobre o fato social de Durkheim, certo? Primeiro item que eu vou ler aqui para vocês, ele fala o seguinte: partindo do pressuposto de que os fenômenos sociais são muito diferentes dos naturais, são muito diferentes, Durkheim falou que não, ó, já tem um erro aí. Durkheim defendeu a incorporação da subjetividade dos cientistas nos estudos sociológicos. Pelo contrário, né, gente, quando a gente fala de fatos sociais, a gente está falando daquelas características que eu já disse, que é coercitividade, exterioridade e generalidade. Então, a subjetividade, né, que é o indivíduo, né, as características individuais, o que eu penso, o que eu sinto, não entram aí no parâmetro. Então, está errada essa questão justamente por isso. Primeiro porque o Durkheim pensava pelo contrário, os fenômenos sociais são muito parecidos dos naturais, por isso que ele queria usar a ciência para poder entender a sociologia. E, em segundo plano, não é a incorporação da subjetividade, mas é a rejeição, vamos dizer assim, a exclusão desse fator subjetivo para que a gente tenha mais objetividade. Segundo ponto aí, Durkheim defendia o abandono dos preconceitos, das prenoções, ou seja, o abandono da subjetividade, pois essas ideias preconcebidas poderiam nos conduzir a confusões na observação dos fenômenos. Exatamente. É a partir do fenômeno sociológico, a partir da objetividade que a gente compreende o fenômeno sociológico. Não são nossos preconceitos que vão determinar. Por exemplo, a gente sabe que existe ali todo um contexto para eleger um candidato. A gente não pode dizer que candidato X vai ganhar porque nós torcemos pela vitória dele. A gente tem que, como sociólogo, analisar a situação, fazer pesquisas, perguntar às pessoas e considerar todos esses fatores para poder determinar o que vai acontecer, né? O que vai ser esse fenômeno sociológico de eleger alguém. Quarto item aí, ó, Durkheim, são duas características do fato social, generalidade e comparação. Já está errada por aí, porque eu acabei de falar que são três, que é coercitividade, exterioridade e generalidade.
E a 8, né, na concepção durkheimiana, a compreensão efetiva dos fenômenos sociais se dá pela identificação dos interesses, das motivações subjetivas dos autores sociais envolvidos. Então, se a primeira está errada, a 8ª também está errada, porque não é a partir das motivações subjetivas. A gente já falou que é a exterioridade, né, que são os fatores externos, e os indivíduos eles não influem, né? Eles são coagidos, né, a aceitar esses fatores, porque eles já nascem numa cultura pré-determinada, as leis já estão concebidas, o Estado já está montado, tá bom? E por último, ao afirmar que o sociólogo deve encarar o fato social, Durkheim procurou defender a definição do objeto sociológico como algo externo ao pesquisador, exatamente, né? Ele é externo, o pesquisador ele não pode influir, né? A opinião subjetiva dele não influi em nada, enfim, aqueles 3 pontos lá, né, do fato social que eu já tinha falado. Então, obrigada, pessoal. Eu vou passar uma atividade, né, para a gente poder também praticar, né? Eu acho que é importante a gente ler, a gente debater, mas também que a gente possa praticar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços.